Mausoléu de Coburg. Essa é a história de hoje que eu vou estar lendo para vocês. Espero que curtem, comentem, compartilhem o vídeo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, convido a vir se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Essa é uma história grande. Se for possível, ou fazer inteira, eu vou estar dividindo em duas partes. Mas é a mesma história. Então, para não ficar tão cansado para vocês assistirem aí, amigos. Vamos lá para a releitura. Na extremidade leste do jardim da residência do Cal de Coburg, há um pequeno mausoléu construído com um bom gosto, adornado com temas alegóricos, no qual estão depositados os restos mortais dos duques falecidos. Perto do mausoléu ergue-se um carvalho imponente, além de bosquedos de rododendros, alcaças, teixos e salgueiros choróis. Uma plantação de pinheiros jovens esconde o mausoléu do castelo de Coburg. Apenas algumas semanas após seu retorno de Bruxelas, onde visitara seu filho recentemente coroado rei dos belgas, a duquesa Augusta de Saxe-Coburg morreu no castelo aos 66 anos. Em 16 de novembro de 1831, uma multidão atraída pela admiração e amor que a princesa inspirava saiu em visitação a seu corpo, tal como estava na residência de Coburg antes do funeral, que ocorreu no dia 19, antes do raiar do dia, à luz de tochas. O funeral contou com a presença de homens e mulheres de todas as classes, ansiosos para expressar seu carinho à falecida e respeito pela família. Muita coisa fabulosa foi dita sobre aquele funeral. Falava-se e acreditava-se que a duquesa viúva tinha sido colocada no mausoléu da família, adornada com seus anéis de diamante e colares valiosíssimos. Entre os que estiveram presentes no funeral da duquesa Augusta, havia um bávaro chamado Andreas Stubnitz, um artesão, então residente em Coburg. Era filho de um armeiro que seguiu a profissão do pai e se estabeleceu em Coburg como chaveiro. Era ele um homem peculiarmente feio, com sobrancelhas largas e caídas, cabelos castanhos escuros, iriçados, sobrancelhas grossas e ocelos cinzentos e astutos. Seu nariz era achatado, muito largo, com narinas enormes. Sua pele era pálida, tinha uma boca grande e o lábio interior caído. Sua baixa estatura, sua falta de proporção na constituição corporal e suas feições incomuns davam-lhe a aparência de um homem estúpido, mas, embora não fosse inteligente, não era de forma alguma um tolo. Seu caráter estava de acordo com sua aparência. Ele era um homem taciturno, maldoso e dissoluto. Stubnitz fazia parte da multidão que passou pelo leito em que repousava o corpo da duquesa. Ao transitar, lançou olhares cobiçosos às joias que adornavam a falecida. Também compareceu ao funeral e chegou à conclusão de que a duquesa fora sepultada com todos os antigos preciosos
que a inicial, conforme expostos à vista de todos, e com muitas outras joias colocadas com ela no caixão, conforme diziam os burburinhos populares. O pensamento de todo esse desperdício de riqueza aferiu-se à sua mente. Sternberg resolveu então no mausoléu para furtar o cadáver. A posição da cripta adequava-se a seus planos, pois era muito afastada, escondida do palácio. Ele pouco se importava com fechaduras e grades que provavelmente seriam obstáculo de pouca monta para um chaveiro talentoso. Para executar o seu plano, decidiu-se pela noite de 18 e 19 de agosto de 1832. Naquela noite, bebeu numa taverna, fuga até às 10 horas. De lá voltou aos seus aposentos, onde coletou as ferramentas que reputou úteis à façanha: uma vela, pedeneira e aço. Então dirigiu-se ao mausoléu. Em primeiro lugar, achou necessário escalar um muro de tábuas que circundava a parte do terreno onde ficava o mausoléu, e depois, quando se postou diante do edifício, descobriu que para efetuar uma entrada seria mais difícil e demorada do que imaginara. Então inclinou-se sob a abertura, segurando o galho com as duas mãos. Esforçou-se em sentir a profundidade da cripta. Contudo, ao fazê-lo, perdeu o equilíbrio e o peso do galho o arrastou para baixo. Ele caiu entre dois caixões, cerca de 4 metros abaixo do piso da câmara superior. Lá ele ficou algum tempo, inconsciente, atordoado com a queda. Quando voltou a si, sentou-se, tateou com as mãos para verificar onde estava e meditou sobre o que deveria fazer em seguida. O mausoléu era fechado por um portão de ferro formado por fortes barras de 2,5 metros de altura, que, guarnecidas de portas afiadas, irradiavam de um centro em forma de semicírculo. Sternberg considerou que seria impossível abrir a fechadura e, portanto, seria obrigado a pular o portão, independente do perigo de ferir-se nas artes pontiagudas. Havia apenas um pequeno espaço entre as portas e o arco da entrada, mas através dele ele conseguiu se esgueirar e assim chegar sem se machucar ao interior do edifício. Aqui ele entrou uma porta dupla, robusta, de carvalho, no vão que dava acesso à cripta. As duas folhas eram tão exatas e extremamente encaixadas uma na outra que ele entrou a maior dificuldade para colocar uma ferramenta entre elas. Tentou em vão introduzir as suas chaves falsas na fechadura. Por muito tempo, seus esforços para abri-la com uma alavanca foram igualmente inúteis. Por fim, por meio de uma cunha, ele conseguiu abrir um caminho através da junção das portas, na qual poderia inserir
uma barra, então puxou uma das folhas com toda a força, jogando seu peso sob a alavanca. Levou uma hora inteira antes que pudesse arrombar a porta. Meia-noite soou quando o portão, rangendo nas dobradiças, foi jogado para trás. Mas agora uma nova e inesperada dificuldade se apresentou. Não havia lança de escada descendo para a cripta, como ele havia previsto, mas Stubnagre não era homem para se amesquinhar com as dificuldades. Escalou de volta os portões de ferro para a área livre e procurou uma vara longa e robusta com a qual poderia sondar as profundezas a fim de saber que as medidas tomar para descer correndo ao portão do cal. Ele amarrou e arrastou um galho partido de uma árvore frutífera até o mausoléu e consideravelmente dificuldade conseguiu passar pelo portão, que ele novamente superou com a cautela e sem ferir. Frustrado em suas expectativas, Stubnagre recolou a tampa e começou a pensar em como poderia escalar dali. Mas agora ele descobriu que não lhe era possível sair da cripta em que havia caído. O galho em que ele depositava sua confiança era muito curto para alcançar a abertura acima. Todos os esforços desperdidos por Stubnagre para escapar foram em vão. Ele foi pego em uma armadilha. E que armadilha! Nemesias caiu sob o rufião de vez na cena de seu crime e o condenou a se trair. Agora, pela primeira vez, um medo mortal apoderou-se dele. Como afirmou mais tarde, sentia medo porque previa a punição dos homens. Não o afligia o simples temor da ira dos espíritos daquele cujos domínios ele havia violado. Quando se convenceu de que a fuga era totalmente impossível, ele se submeteu ao inevitável. Deitou-se entre os dois caixões e tentou dormir, mas como ele mesmo admitiu, não conseguiu dormir profundamente. Chegou a manhã, era domingo, e havia uma especial festividade em Coburg, pois era o 25º aniversário da ascensão do Duque, de modo que a cidade estava em grande comoção, e o parque e o palácio também estavam agitados. Stubnagre sentou-se e esperou. Alimentava a esperança de ouvir alguém se aproximar, alguém que pudesse libertá-lo. Por volta das 9 horas da manhã, ouviu passos no cascalho e imediatamente começou a gritar por socorro. A pessoa que se aproximou saiu correndo, alarmada, declarando que ruídos estranhos e sobrenaturais vinham do mausoléu do cal. O guarda foi avisado, mas a princípio não acreditou na história. Por fim, uma das sentinelas foi despachada para o local e lá voltou rapidamente com a notícia de que certamente havia um homem na cripta. Ele espiou
pela grade da entrada, viu a porta arrombada, um pé de cabra e os outros utensílios espalhados. Sem pensar em como sairia daquela situação, pois sem dúvida dela se safaria, conhecedor que era da própria agilidade e aptidão para agendar novos expedientes, pôs-se a trabalhar para cumprir seu desiderado com postura. Stubeneg fez lume e acendeu a vela. Feito isso, examinou o interior da cripta e os caixões que lá havia para selecionar o correto, os da duquesa Augusta e de seu marido, o falecido duque, eram muito parecidos. Também o rufião teve alguma dificuldade em decidir qual era o mesmo, o certo. Ele escolheu, no entanto, corretamente o que lhe parecia mais novo e arrancou a capa preta embaixo dela e encotou o ataúde muito sólido, fechado por duas fechaduras que estavam tão enferrujadas que suas ferramentas não giravam sobre elas. Agora ele tinha conseguido a barra de ferro e outros instrumentos que ficaram na câmara superior. Com grande dificuldade, ele finalmente conseguiu quebrar uma das dobradiças. No entanto, a dobradiça e a fechadura quebrada permitiram que ele levantasse a tampa o suficiente para vislumbrar o interior do féretro. Pretendia inserir a mão e remover todas as joias que, suponha, faziam companhia à senhora morta. Para sua grande decepção, ele não viu nada, exceto os restos mortais da duquesa, coberto por um bolo branco cintilante que lhe parecia fosforescente. O corpo estava em veludo negro e as mãos brancas e luminosas cruzadas sobre o peito. Stubenang era um homem, não era um homem para sentir respeito pelos mortos ou medo de qualquer coisa sobrenatural. Com as duas mãos, ele sustentava a pesada tampa do caixão, enquanto olhava para dentro e a necessidade de usá-las para suportar o peso evitou que sua mão profana tocasse os restos mortais de uma princesa augusta e piedosa. De fato, Stubenang tentou mais de uma vez segurar a tampa com uma das mãos para com a outra apanhar os tesouros que imaginava ali escondidos, mas no instante que ele removeu uma das tampas, desabou. O portão foi aberto. Stubenang, removido em meio a uma multidão furiosa e espectadores condenados, foi conduzido à prisão, julgado e condenado a 18 meses de trabalhos forçados. Esse não é o fim da história, pois após sua soltura, Stubenang nunca se apegou a um trabalho regular. Em 1836, ele foi preso por roubo e novamente sob a mesma acusação em 1844. No ano de 1854, ele foi encontrado morto num pequeno bosque perto de sua casa. Entre os dedos da mão direita havia uma pitada de rapé e na mão esquerda uma pistola com a qual ele havia estourado os miolos em seus bolsos. Foram encontrados uma bolsa e uma garrafa de conhaque, ambas vazias.
Gente, essa é a história de hoje, né? Esse homem ganancioso, né? O que ele, né, não esperava, que desabou, né? Ele ficou preso lá e não conseguiu sair de lá sem ajuda. Ele ia ficar preso lá se não tivesse ajuda. Essa história de hoje é dividida em duas vezes, né? Para não ficar em 20 minutos. Mas espero que gostem, tá? A história é bem interessante, tá? O vídeo e essa história de hoje. E curta, comente, compartilhe o vídeo, assista até o final essas duas partes da história. Até o próximo vídeo e fui!